Então, do que se trata o scanf e o printf? É o seguinte, pessoal, aqui no comecinho eu atribuí um valor à variável manualmente, né? Eu falei que A valia 2 e B valia 2 também. Mas é possível fazer com que o usuário determine o valor que a variável A e a variável B terá. Ou seja, a própria pessoa vai lá e digita, por exemplo, o número 3. Então A vai passar a valer 3. É para isso que serve o scanf. O scanf ele vai atribuir um valor à variável, porém, ao invés de você ter que inserir manualmente, que nem eu fiz aqui, na linha, no próprio código, o próprio usuário que vai digitar. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. E o printf, ele mostra alguma coisa para o usuário. Eu poderia, por exemplo, dar um printf do conteúdo da variável A, ou eu posso dar printf em um texto, ou seja, é o que vai aparecer na tela para o usuário enxergar. Se vocês observarem, eu fiz aqui printf, tá vendo? Coloquei entre parênteses, e aqui eu coloquei aspas, ou seja, o que está aqui dentro da aspas vai ser o meu texto que vai aparecer. Porque eu poderia colocar, por exemplo, um texto para exibir na tela, mas eu também poderia colocar um valor, já que isso fica um pouquinho mais claro. Se vocês observarem, eu utilizei esse /n e /t. Essas duas opções elas servem para você formatar esse texto. Então, com o /n, ele vai pular uma linha antes de aparecer o texto, e com o /t, ele vai dar um espaço. Então, o /n ele pula uma linha e o /t dá um espaço depois do texto. Depois eu fechei a aspas, fechei aqui o parênteses e coloquei ponto e vírgula por definição. E no scanf eu fiz o seguinte, scanf, coloquei entre parênteses, abri a aspas, e aqui ó, vocês notem que tem uma porcentagem D. O que isso significa? Bem, quando você vai ler um valor ou quando você vai dar print, isso aqui representa o tipo da variável que será exibida ou que será escaneada. Se eu colocasse isso aqui, por exemplo, dentro do printf, o programa ia saber que isso equivale à variável A, que é do tipo inteiro, já que isso vai ficar mais claro também quando a gente fazer na prática. E aqui todo o scanf tem que ser acompanhado desse e comercial mais a variável. Então você faz um scanf desse jeito. Eu fiz aqui duas vezes a mesma coisa, primeiro para a variável A e o segundo para a variável B. Então eu vou clicar aqui ó, nesse botão chamado Build and Run, porque eu vou compilar esse programa, ou seja, eu vou rodar ele. Note que ele não tem nenhum erro e ó, aparece aqui, digite o valor 1, que nem eu coloquei aqui, tá vendo? Ó, ele pulou uma linha e deu um espaço. Então eu vou falar que A vale 4 e vou apertar Enter. Ó, ele pulou uma linha, tá vendo esse espaço entre os dois? Vou aumentar aqui. E aqui ele diz, digite o valor 2. E aí eu vou digitar 2, apertar Enter e ó, o programa parou. Essa mensagem diz que o programa parou. Então agora se eu quisesse, por exemplo, dar um printf do valor que está na variável. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou só copiar isso aqui para ficar mais fácil, tá? Você poderia fazer manualmente. Eu vou formatar esse texto também. Então ele vai mostrar para o usuário qual que é o valor da variável B. Então, valor 2. Vou dar aqui. E agora, vou fazer aquele %d. Esse %d, ele equivale à variável inteira, tá? Se fosse um float, por exemplo, números decimais, seria um %f. Se fosse um char, um texto, seria um %c. Então, vamos aqui, %d. E agora, eu vou dar um vírgula e vou printar a variável b. Sempre que você for exibir alguma variável, você coloca o parênteses com o %d mais o texto, ou só o %d. Aí você coloca a vírgula e só o nome da variável. No scanf você coloca o e comercial e no printf você coloca a variável normal. Então, ó, vou dar o run aqui. Então ele vai pedir, digite valor 1, 2, digite valor 2, 3. E ó, ele mostra pra gente o valor 2, que é igual a 3, que é igual o valor que eu digitei. Ficou claro? Espero que sim.